Existe crime do bem? Essa é uma pergunta que me faz pensar sobre o livro Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, uma das obras principais do autor, publicada originalmente em 1866. Crime e Castigo gira em torno da história de Rodion Raskolnikov, ou apenas Raskolnikov. O livro descreve então a história desse personagem, né? O Raskolnikov, ele é um jovem que vive numa kitnet em São Petersburgo, na Rússia, e ele vive numa condição precária. Ele é muito pobre, tem necessidades básicas ali não supridas, e o Raskolnikov, ele vive numa condição assim financeira precária, muito ruim. O livro descreve o Raskolnikov como um jovem pálido, de olhos sombrios, que tem cabelos escuros e desgrenhados. E o Raskolnikov, ele é muito influenciado ali por leituras e reflexões que o fazem ter, assim, muitas ideias revolucionárias e pensamentos filosóficos. O fator financeiro do Raskolnikov, ele é um fator muito importante para a busca que ele tem por uma solução assim radical. Ele é descrito também como um jovem muito inteligente, com intelecto aguçado e que se encontra em um estado mental perturbado. O Raskolnikov, ele começa a acreditar que alguns indivíduos excepcionais, então assim como eles são descritos, indivíduos ali que se destacam, que estariam acima do padrão de normalidade da sociedade, eles teriam o direito de cometer crimes, né, de violar leis em nome de um bem comum, de um bem maior. E eles não teriam apenas o direito de fazer isso, mas a obrigação, por um sentimento até um sentimento de heroísmo pessoal ali, de cometer assim esses crimes, de violar leis em busca de um bem comum. Diante disso, ele começa a conceber a ideia de cometer um assassinato. Então, ele passa a acreditar que matando uma pessoa que, na visão dele, é desprezível e maléfica, que é a Aliona Ivanovna, que é um tipo de usurária, então um tipo de agiota, ele estaria fazendo um bem assim social, ele estaria fazendo um bem para a sociedade, e ele também pensa que ele poderia usar ali os bens dela, o dinheiro dela, para ajudar pessoas que são pessoas mais dignas. Então ele começa a conceber essa ideia de cometer esse crime, e mesmo antes de cometer esse crime, ele passa a ser perturbado ali por delírios e por uma febre, por delírios febris, né, descrito. Então ele comete o crime, ele vai lá e assassina essa mulher, e depois disso, o Raskolnikov, ele entra num estado de perturbação mental, assim, bizarro. Ele começa a sentir um sentimento de culpa intensa e agoniante, e ele começa a ficar muito perturbado com o que aconteceu, com o crime que ele cometeu. Então, enquanto ele tá passando por todo esse colapso, assim, mental, por dizer, ele também tem que ter um comportamento ali meio natural diante das investigações do assassinato. Então, esse livro, né, e aí eu não vou dar mais detalhes para vocês, não vou contar o que acontece, embora eu tenha contado para vocês o crime que o Raskolnikov cometeu, isso assim, eu estou só no início do livro, esse é só um elemento inicial da história, não vou entrar em detalhes de como ele cometeu esse crime, então como que ele assassinou essa velha, coisas que aconteceram ali que fizeram que ele tivesse que fazer mais coisas além do assassinato. Então assim, se você quer conhecer melhor o Raskolnikov, por favor, leia Crime e Castigo. O Dostoiévski, diante disso, ele começa então a se aprofundar ali no psicológico do Raskolnikov. Bom, o Dostoiévski, ele viveu num período chamado Czarismo Tardio, que era ali o período em que a Rússia era governada pelo czar Alexandre II. E esse czar, ele implementou algumas mudanças sociais e econômicas ali na Rússia, porém, ele também ficou conhecido porque o regime dele era bem autoritário e repressivo.
Nesse período na Rússia também começaram a ter ali um avanço das ideias revolucionárias e socialistas, principalmente por parte dos jovens intelectuais. Um dos pontos de partida desses movimentos era a existência de uma divisão de classes assim muito acirrada na Rússia, então existia uma discrepância muito grande entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas, e o Dostoiévski ele foi profundamente afetado por esse contexto. Então, frequentemente as obras do Dostoiévski exploravam as questões sociais, existenciais e humanas da sociedade russa. Em Crime e Castigo, Dostoiévski ele aborda temas como a alienação, a desigualdade, a luta entre individualismo e coletividade, e ele critica essa noção de que algumas pessoas tinham da possibilidade da autorização de cometer crimes em nome aí de um bem comum. Então, ele critica o fato de que algumas pessoas se sentiam assim superiores ao ponto de que elas estariam até acima da lei. Então ele se opunha muito ao niilismo e o racionalismo excessivo, e ele traz para dentro da obra essa questão da redenção, do sofrimento, da fé, como elementos essenciais para a construção da moralidade e da identidade humana. Dostoiévski ele nasceu em novembro de 1821 em Moscou, na Rússia, e morreu em fevereiro de 1871 em São Petersburgo. Ele veio de uma família nobre, mas ao longo da sua vida ele passou por várias dificuldades financeiras. Dostoiévski foi casado 2 vezes e teve 4 filhos. A escrita de Dostoiévski ela é marcada por uma prosa densa, profundamente psicológica e cheia de nuances. Ela explora dentro dos seus textos a moralidade, a desigualdade, o sofrimento e a busca pela redenção humana. Ele é marcado por retratar personagens profundamente complexos e por adentrar dentre aspectos assim muito profundos da psique humana. As principais obras de Dostoiévski são Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Jogador, que é um livro que eu já li, e Memórias do Subsolo. Em 1849, o Dostoiévski foi condenado à morte. Esse elemento que foi a condenação e a prisão de Dostoiévski foi muito interessante, né, ter essa informação, porque dentro de Crime e Castigo, ela vai ter uma influência muito grande e vocês vão poder ver o quanto essa experiência pessoal do Dostoiévski teve uma influência na escrita dele. Bom, ele acabou não sendo morto, né? Ele foi condenado à morte, mas ele acabou não sendo morto porque, né? Capitalismo, muito melhor, ao invés de eu matar, né? Colocar a pessoa para trabalhar forçadamente. Então, pouco antes da execução do Dostoiévski, ele foi então condenado a pagar através de trabalhos forçados, onde ele foi mandado para a Sibéria. Ele ficou 4 anos trabalhando lá de forma forçada e depois ele teve que servir ao serviço militar. Essa experiência, como eu já disse, teve uma influência muito grande em Crime e Castigo e possivelmente aí nas posteriores obras de Dostoiévski. Essa abordagem psicologicamente profunda em busca de aspectos assim mais sombrios da humanidade, do ser humano, influenciou escritores posteriores. Então, entre os escritores influenciados por Dostoiévski, nós temos Kafka, Freud e Albert Camus. Crime e Castigo foi influenciado por um caso real. Então, Dostoiévski ele leu sobre um caso de um jovem chamado Pierre que saiu cometendo crimes, gente. Saiu assassinando pessoas por acreditar ali que ele estava acima das leis. Muito parecido com o que acontece com o personagem principal, que é o Raskolnikov. O título original, na tradução do russo, de Crime e Castigo, seria Crime e Punição. Porém, quando ele foi traduzido, acabaram alterando para Castigo e aí o livro acabou se chamando ali para nós ocidentais Crime e Castigo. A obra, ela alterna entre a narrativa em primeira pessoa e em terceira pessoa. Então, há momentos, né, e o contar da história principal é feito em terceira pessoa, porém, há momentos em que a gente tem a narrativa do Raskolnikov, que são momentos em que o leitor tem a oportunidade de adentrar dentro da mente dele, compreender o Raskolnikov, o psicológico dele, o que ele está pensando, o que ele está passando, compreender os sentimentos que ele tinha relacionados ao sofrimento.
Então, existe essa alternância justamente para permitir com que o leitor tenha essa experiência de adentrar a mente do Raskolnikov, que era o principal objetivo do Dostoiévski. Então, mergulhar, né, na mente humana e nos impactos, né, que o cometer um crime pode ter. Crime e Castigo, ele acabou sendo utilizado também pelo Dostoiévski como uma plataforma para criticar a sociedade russa e a forma como ela estava se portando naquele momento. Então eu falei sobre essa oposição que o Dostoiévski tinha ao niilismo e ao racionalismo excessivo, então ele utilizou isso ali dentro de Crime e Castigo. E ele também aproveitou para trazer elementos religiosos, então ele traz a importância da fé, que era um elemento muito importante pro próprio Dostoiévski, para dentro do livro, a importância da religião. Isso é algo que, para ele, é muito relevante e que ele traz ali dentro de Crime e Castigo. O explorar da culpa, a angústia existencial e a luta pela redenção são elementos, assim, fundamentais do existencialismo. Então, acredita-se que Crime e Castigo também tenha influenciado na fundamentação do existencialismo e que ele tenha influenciado filósofos como Jean-Paul Sartre e o Albert Camus. Crime e Castigo foi uma leitura que eu fiz há alguns anos e quando eu finalizei, eu tenho uma edição do livro que é dividida em duas partes. Quando eu finalizei a primeira parte, eu precisei ler de novo. Eu fiz uma releitura porque eu parei e pensei, putz, eu não li esse livro direito, caraca, é porque a primeira parte também termina de uma forma muito bombástica, então eu precisei ler de novo. E o que eu posso dizer para você sobre esse livro é que ele não é uma leitura de domingo à tarde, não é uma leitura simples, tá? O Dostoiévski, ele é um autor que busca trazer elementos ali de reflexões filosóficas para suas obras. Então, não é apenas vou ler um livro aqui porque eu quero conhecer uma história e tudo mais. Não, porque a construção que ele traz dos seus personagens é profundamente psicológica. Então, assim, o Raskolnikov, ele é um personagem que comete um crime, mas é um personagem que você pode gostar, acredite. Embora ele seja um criminoso, você pode gostar muito do Raskolnikov, como é o que aconteceu comigo. Eu não posso dizer que Raskolnikov é um dos meus personagens favoritos, apesar de que eu tenho uma tendência a gostar dos malucos quando eu tô falando de literatura, mas o Raskolnikov, ele é um personagem, assim, muito bem construído. Você mergulhar ali no que ele passa a sentir depois de cometer o crime. E a forma também como o Raskolnikov nos fala sobre a Aliona, ela te influencia um pouquinho de você também ter um pouco de ódio daquela velha, né, que é uma velha agiota. E aí você junta com o fato de que o Raskolnikov era um cara pobre. Assim, um elemento interessante, que é a forma como o livro começa, assim, isso é a página inicial do livro, é que ele tá saindo da kitnet dele e ele meio que tá fugindo, assim, de ser encontrado pela dona da kitnet porque ele estava devendo, porque o Raskolnikov não tinha dinheiro, gente, ele era um ferrado e aí ele era influenciado também por essas ideias que ele tinha. Ele era um jovem muito inteligente, ele tinha esse intelecto muito aguçado. Então, assim, esse livro, ele é um livro muito bem feito. Ele é uma história para que a gente leia e para que a gente reflita. Porque eu acredito, né, que o Dostoiévski, ele tinha o objetivo de não apenas contar uma história, mas trazer uma reflexão sobre a humanidade, sobre o ser humano, sobre o que o ser humano é capaz de fazer e como aquilo influencia ele. Então, eu quero terminar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Qual a maior punição para um crime? É ser preso? Ser privado da liberdade? É ser morto? É perder alguém que você ama? Qual é a maior punição para um crime? Dostoiévski traz isso no livro, ele traz essa reflexão. Mas eu não vou contar para você o que ele vai te responder para essa pergunta. Você vai ter que ler o livro para saber. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!